Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhoras senadoras, o Brasil tem sido uma espécie de paraíso das contradições, da inversão de valores, de prioridades. Certamente, nós podemos constatar, na análise que os institutos de pesquisa realizam sobre o desempenho dos governos. A mais recente pesquisa mostra que a presidente Dilma sofreu uma queda de 8 pontos percentuais na sua popularidade, ou na aprovação do seu governo. O que nos permite concluir o seguinte: no Brasil, a avaliação do desempenho do governo não se dá em razão do seu sucesso ou insucesso de gestão, e sim, em primeiro lugar, a propaganda oficial, a qualidade da propaganda oficial, e muitas vezes em razão do momento vivido pela população. Se há uma sensação de bem-estar coletivo, aprova-se os governos, mesmo que eles sejam absolutamente incompetentes e desonestos. Nós temos que fazer essa constatação. Não se trata de comemorar se a presidente sofreu uma queda de 8 pontos. Trata-se, isto sim, de analisar o que está acontecendo no Brasil, ou de se oferecer modesta contribuição a esse debate. Nós verificamos há poucos dias, na palavra de uma ministra, não temos projetos executivos porque a obra é mais importante. A obra é importante, mas o projeto executivo também é importante para evitar o sobrepreço da obra, o superfaturamento da obra. Essa é uma afirmativa irresponsável, porque dá a exata noção da irresponsabilidade pública com a questão ética no país. Não importa o preço da obra, importa que a obra seja feita. O dinheiro público é jogado pelas janelas da incompetência e da desonestidade. Essa frase da ministra reflete esta realidade. Mas, ainda neste domingo, nós ouvimos outro ministro afirmando que dinheiro o governo tem, mas as obras não acontecem por falta de competência nos últimos anos. Ou seja, o reconhecimento de um ministro do atual governo, que no atual governo há incompetência, no atual governo, porque esse governo tem 10 anos, ou mais já. Portanto, é a confissão de um ministro da presidente Dilma de que os recursos existem, mas as obras não acontecem por incompetência do governo. Ou seja, não conseguem gastar os recursos provisionados no orçamento da União. Nós acompanhamos isso todos os anos. Ao final do ano, ministérios devolvem ao Tesouro Nacional recursos que não foram gastos. No início deste ano, já há estamos na metade do ano, apenas 17% dos recursos destinados para obras foram aplicados. Dos 130 bilhões de reais, apenas 22 bilhões de reais foram aplicados. E nós verificamos que os compromissos assumidos pelo governo vão sendo descumpridos.
E nós ficamos na dúvida, porque em determinados momentos nós ouvimos que faltam recursos, que os recursos são escassos. Especialmente quando se fala de saúde pública, de educação, de segurança pública, a justificativa é a de que os recursos são insuficientes. Mas nós ouvimos ministros afirmando que os recursos existem. O que nos importa nesta hora como oposição é destacar que as obras não acontecem. Por exemplo, a Ferrovia Norte-Sul, promessa não cumprida. A Transnordestina, promessa não cumprida. A Oeste-Leste não saiu do papel. As BRs, mas acima de tudo a transposição do Rio São Francisco. Prometeu-se em campanha eleitoral que seria uma obra para 3 anos. Já chegamos a 7 anos de execução desta obra e ela não chegou à metade. E é bom dizer que a parte executada já está se perdendo com o tempo. Já há setores da obra, setores que foram realizados, que terão que ser refeitos. Era uma obra para 3 anos, 7 anos, era uma obra de 4 bilhões e 500 milhões, já está orçada em mais de 20 bilhões de reais. E a população nordestina sofrendo as consequências da seca implacável, que se abate sobretudo sobre os sertanejos. E quem ouve depoimentos dramáticos de sertanejos nordestinos, certamente se lembra das promessas daqueles que governam o país. Mas o contraste, e nós vimos também rodovias ontem, aliás, o programa fantástico da Rede Globo, mostrando rodovias essenciais e apresentando os números do prejuízo em razão do não cumprimento dos compromissos assumidos nas campanhas eleitorais. Os prejuízos financeiros, econômicos, sociais e perdas irreparáveis de vidas. Não podemos quantificar o prejuízo quando se trata da perda de seres humanos, como vimos ontem na televisão. O pai afirmando que se a obra tivesse sido concluída no tempo prometido, a sua filha poderia estar viva. Enfim, essa é uma questão que afeta a todos os brasileiros, certamente. Qual é a missão de um governo? Qual é a responsabilidade do governo? Mas quando nós ouvimos afirmações de que não temos recursos para a realização das obras, nós nos espantamos com a generosidade do governo, que se apresenta como se os recursos estivessem sobrando. Ainda agora, eu vejo ali o senador Cristóvão Buarque, que é um batalhador a favor da educação no Brasil, e eu vejo que o governo brasileiro está anunciando lá em Portugal uma doação de 6 milhões de reais para o aprimoramento do ensino em países da África, como se nós tivéssemos aqui um exemplo de ensino público oferecido ao nosso povo. Aliás, há poucos dias a imprensa divulgou que em um ranking com 39 países, o Brasil ficou em penúltimo lugar em matéria de ensino. E a nossa presidente vai a Portugal como se estivéssemos em condições de dar lição ao mundo, celebrando convênios para o aprimoramento do ensino em países da África e oferecendo a disponibilidade de mais de 6 milhões de reais com esse objetivo. Como
há poucos dias, na África, anunciando o perdão de cerca de 900 bilhões de dívida de países africanos. Países como aquele que tem um ditador milionário com fortunas em outros países, com imóveis fantásticos em Nova York, etc. E o governo brasileiro perdoando dívida de país comandado por ditador multimilionário. Enfim, estaria o Brasil em condições de perdoar dívidas e continuar a oferecer àqueles mesmos países endividados novos empréstimos através do BNDES? É o que faz o nosso governo. Ao tempo em que perdoa a dívida dos países africanos, oferece a eles novos empréstimos, e empréstimos agora com a tarja de sigilosos. O povo brasileiro não tem o direito de saber para onde estão indo os recursos destinados pelo governo do país através do BNDES. Mas é preciso destacar no dia de hoje também que o Senado Federal tem chancelado com uma sequência incrível os pacotes enviados pelo Executivo através de medidas provisórias, autorizando o repasse de recursos do Tesouro Nacional ao BNDES, com o objetivo de oferecer estes empréstimos. Sem que nos apercebamos, as despesas crescentes conjugadas às sucessivas desonerações e repasses para o BNDES comprometem a arrecadação e se projetam para depois de 2014. Um verdadeiro legado indigesto. Perdoamos dívidas de empréstimos anteriores, oferecemos novos empréstimos, comprometemos a nossa arrecadação e preparamos uma bomba relógio de efeito retardado.